Olá, estamos de volta e vamos continuar a nossa leitura. Nós estamos lendo o capítulo Himalaia. Hoje, então, vou ler, não sei se vai dar para terminar, vamos ver. Annapurna Sanctuary. Uma bonita espécie de abutre do Himalaia sobrevoou ao lado do carro que seguia um caminho sinuoso pela base das montanhas até o ponto de início da trilha do santuário de Annapurna, local onde deve ser feito um registro de entrada dos trekkers e onde um chip de localização é fornecido. Estava literalmente aos pés da grande cordilheira novamente. E novamente eu chegava no período das monções. A vantagem de se fazer a trilha nessa época do ano é que as montanhas exibem a sua exuberância verde na baixa altitude e fazem contraste com os brancos picos nevados logo acima. O número de trekkers é bastante reduzido e não há problemas de falta de acomodação nas poucas casas de chá que ficam no alto das montanhas. Assim, a tranquilidade e o silêncio passam a ser um grande diferencial. Como grande desvantagem está o fato de as pedras estarem mais escorregadias em função das chuvas e de os rios mais caudalosos oferecendo considerável dificuldade em alguns pontos da travessia. Da mesma forma, há mais deslizamentos das encostas, o que aumenta o perigo. Outras desvantagens são que a visão fica muitas vezes prejudicada pela neblina. As chuvas são uma constante e há tempestades, principalmente à noite. Após me registrar no centro de administração e coletar o cartão TIMS, o cartão TIMS foi introduzido para proporcionar um método de registro com o objetivo de aumentar a segurança. Em casos de calamidades naturais e outros acidentes, a informação de localização do chip ajuda nas operações de salvamento. Então, depois disso, segui em Rishi, o guia de montanha. Segui com Rishi, o guia de montanha, numa caminhada ascendente até Gorepane. Ganhamos boa altitude no primeiro dia e alguns lugares íngremes nos forçaram a cravar fundo os sticks no solo. Sticks deve ser aqueles pinos, né, que tem nos sapatos apropriados, né? Ou então aqueles ganchos, né? Eu não sei. Esqueci de me informar sobre isso e não tem aqui uma nota nenhuma a respeito disso. Logo no início da caminhada, um deslizamento de terra me deixou apreensivo, assim como as pedras escorregadias e os caminhos estreitos que beiravam os penhascos. A compensação ocorria quando parávamos para contemplar a paisagem e a profundidade dos vales. As trilhas do Himalaia intercalam trechos ascendentes e descendentes. É mais ou menos assim: sobe, 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 desce, desce. Sobe, 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 desce, desce. Enquanto a altitude aumenta gradativamente dia a dia, a mente vai se aquietando em meio àquele lugar de difícil definição.
sem carros, sem rotina, sem pressa, sem poluição, sem banco, sem celular, sem internet. A imersão na natureza sempre nos guia para um estado humano mais natural. Nossa jornada era de exaustivas caminhadas durante o dia e de descanso nas tea houses durante a noite. Tea houses são casas de chá com dormitórios. Próximo de Gorepane, uma trilha ascendente leva a Poon Hill e a uma linda visão panorâmica de vários picos naquela região da cordilheira, como Nilgiri. Eu não sei se o G tem esse som, ou seria Gui, não sei, tá? Me perdoe. Então, eu vou falar G, tá? Nilgiri, Annapurna 1, Annapurna Sul, Rinchuli e Machapuchre. Vocês devem estar rindo de mim essa altura da história, né? Não faz mal, eu não sou obrigada a saber falar esses nomes todos, tá bom? Acordamos cedo no dia seguinte para contemplarmos essa incrível visão da cordilheira. O esplendor da natureza nos remete a estados interiores de gratidão e de vontade de compartilhamento. Já estávamos em altitudes mais elevadas, em uma área remota das montanhas, quando Rish largou o bastão e sentou no canto da trilha. Está vendo? Não tem turistas. Pude sentir uma sutil irritação na sua voz. Ele colocou a mão na testa e percebi que não estava se sentindo bem. Rish conhecia as comunidades na montanha, sabia o caminho, mas como exercia diversas atividades para sustentar a família, não estava sempre em atividade pelas montanhas. Os sintomas da altitude o pegaram de surpresa. Paramos em Shrongrong, um pequeno vilarejo em uma virada brusca da montanha, bem no alto dela. De lá, o vale se aprofundava de tal forma que lá embaixo era possível enxergar o rio apenas como um risco de lápis no papel. Por trás das montanhas verdejantes estavam os picos nevados, que naquele momento estavam encobertos pelo nevoeiro. Depois do almoço, a jovem que trabalhava na tea house e servia quase como uma eremita naquele lugar inóspito e afastado da civilização, fez uma revelação surpreendente após minha pergunta. Do que você mais gosta aqui? Perguntei. Everything, respondeu sorrindo, com brilho nos olhos. Ela respondeu de tudo, que ela gostava de tudo. Que maravilha, né? Para alguns, o ermo pode representar o inferno, para outros, o paraíso. Em função dos sintomas de Rish, não sabia se seguiríamos daquele ponto. No outro dia, era ainda bem cedo, quando encontrei Rish já de pé. Vamos até o fim, falou, mostrando que tinha melhorado. Daquele ponto em diante, o vale fica ainda mais estreito, em especial depois de uma pequena vila chamada Bamboo. A trilha passa por dentro de florestas de redodendro, a flor nacional do Nepal. Redodendro, carvalho e bambu,
A mágica acompanha os aventureiros e aos poucos há um completo distanciamento de qualquer sinal de civilização. Em consequência da dificuldade de se levar provimentos para os lugares mais altos, o preço dos alimentos e das acomodações vai aumentando conforme a altitude cresce. Isso é de fácil compreensão, uma vez que não há veículos de transporte. Tudo que sobe pelas trilhas é levado por carregadores que apoiam uma cinta de pano na testa para carregar um cesto cheio que vai adaptado às costas. É um trabalho pesado e presenciei alguns carregadores transportando montanha acima dessa maneira peculiar, carregamentos difíceis, até mesmo para um halterofilista. No final de tarde, paramos na encosta de um vale estreito e alto. Estávamos engolfados pela neblina e pela sombra da montanha. Mesmo assim, é fabuloso contemplar cada centímetro daquele lugar até onde a vista alcança. De repente, um espaço descortinou-se mais ao alto e vi raios de sol banharem o topo da montanha Machapuxtre. Aqui ele fala numa nota de rodapé sobre esse pico, né? Machapuxtre. Desisto de falar. É um pico virgem. Perdão, gente. Seu cume nunca foi alcançado. Houve uma tentativa de uma equipe britânica em 1957, que ficou a 150 metros do cume, mas não completou a escalada. Eles tinham prometido que não pisariam no topo. Desde então, a montanha tem sido declarada como sagrada e está fechada aos alpinistas. Eu vou mostrar para vocês essa palavrinha, esse nome, para vocês verem como não é graça minha de não conseguir pronunciar. Olha quantas consoantes tem. Vocês veem bem espelhado, mas dá para ver, né? Como é complicado. Bom, então vou voltar aqui um trechinho. De repente, um espaço descortinou-se mais ao alto e vi raios de sol banharem o topo da montanha Machapuxtre, que é conhecido por sua forma de cauda de peixe. Para os hindus, o pico de Machapuxtre é considerado a casa do deus Shiva, e as plumas de neve ao redor formam a fumaça de seu divino incenso. Poetas, pintores e fotógrafos encontram inspiração naquele topo com forma piramidal. Esse pico pode ser um dos poucos lugares no nosso planeta que ainda está intocado, ou seja, onde os seres humanos ainda não colocaram os pés. Nessa parte mais alta da montanha, há placas no caminho que aconselham os aventureiros a comerem apenas alimentos vegetarianos e pedem para que não cuspam no solo. São regras espirituais estabelecidas pelo povo Gurung, nativos daquelas montanhas. A única entrada para o campo base do Annapurna passa por um vale que se afunila entre as montanhas de
Rinchuli e Machapuche. Deixa eu ver o tempo. Depois de uma longa caminhada de 6 dias, que incluiu muitos desafios, como a superação da altitude, transpassar grandes deslizamentos de terra, cruzar rios caudalosos, remover licks, são sanguessugas em forma de minhoca. Gente, pensa bem. Remover licks, precisava ficar tirando, né, os bichinhos dos braços e das pernas, ver pegadas de leopardo da neve, passar por sendas estreitas de pedras molhadas e próximo a penhascos, finalmente chegamos ao campo base do Annapurna. Lembro-me quando Rishi me olhou com compaixão, pois a visão das montanhas estava quase que totalmente fechada pela neblina, e isso foi uma grande frustração. Então, me afastei um pouco das pessoas que ali estavam e sentei sozinho numa parte mais alta. As montanhas estavam encobertas pela névoa e não havia previsão de melhoria do tempo. De repente, em meio ao desânimo, minha mente se aquietou e percebi o lugar a que havia chegado. Percebi o poder daquele lugar, que estava rodeado por esplendorosos picos sagrados em todas as direções. Eu não podia ver, mas podia sentir. A magnitude de seu esplendor não é visível. Estava ali para relatar não o que via, mas o que sentia. Um delicado santuário que deve ser protegido da ação humana depredatória. O caminho da humanidade certamente nos levará a nos relacionar com o planeta Terra com mais carinho. Daquele ponto, fizemos todo o caminho descendente até Dampus em 4 dias, totalizando 10 dias. Quando voltamos à cidade, Rishi me convidou para conhecer sua casa e sua família numa área rural de Pokhara. Uma casa de argila na encosta de uma montanha. Nunca tinha entrado em uma casa feita de barro. Conheci seu pai, sua esposa e suas filhas. Algumas pessoas vão saber porque esse meu sorriso. Trouxeram leite quente de uma dri. A dri é a fêmea do iaque, que é uma espécie de gado do Himalaia com pelagens longas. Então, elas trouxeram leite quente de uma dri e também pão com manteiga fresca, oriunda do mesmo animal que estava na minha frente, no pátio da casa. A dri era mais uma expressão sagrada da Mãe Terra. Foi mais um inesquecível, inesperado e surpreendente momento da viagem. Mais um momento delicado de gratidão. De volta ao bairro Tamel, na inquieta capital Katmandu, apreciava um grande quadro da cidade proibida na parede do hotel. Era uma fotografia de Lhasa, nos tempos antigos. No centro da fotografia estava o místico palácio
Potala. Já tinha tentado ir ao Tibete por 2 vezes, sem sucesso. Dormi sonhando com a possibilidade de visitar aquele quadro. Estava novamente perto, e o que nos separava fisicamente era justamente a cordilheira do Himalaia. Decidi que deveria tentar, pela 3ª vez, a ida ao Tibete no dia seguinte. Not possible. Come back next year. Não é possível, volte ano que vem, disse-me o jovem na agência de viagem, após finalizar uma ligação telefônica. As agências de turismo em Katmandu mantêm contato com as autoridades chinesas e recebem informação sobre a possibilidade do visto. Eu estava viajando sozinho e isso não representava um grande negócio para as agências. Outro obstáculo é que as autoridades chinesas não permitem viajantes solitários no Tibete. É necessário se atrelar a um grupo e, de preferência, da mesma nacionalidade. A única informação positiva era que aquele não era período de férias na China, pois eles têm a prioridade para visitar a região. Decidi tentar uma última vez, justamente na agência em que eu havia me desentendido com uma funcionária na última vez em que estive em Katmandu. Naquela ocasião, saí de lá irritado. Já estava na rua, sem mais opções e esperança, quando uma voz benevolente soprou no meu ouvido, aconselhando-me a voltar e fazer as pazes. Gostaria de me desculpar por minha reação. Eu é que te peço desculpas, eu estava errada, disse a funcionária. Voltei naquela agência e desta vez fui surpreendido com a resposta. Sim, podemos organizar isso para você. Tem mais gente interessada? Sim, um casal de Israel. Quase não acreditei naquela notícia. Contudo, procurei manter a calma e evitar a excitação. Sabia que faltavam ajustes e, principalmente, a permissão do governo chinês. Ainda na agência, conversei sobre a possibilidade de mudarmos a programação oferecida para cruzar as montanhas de jipe e voltar de avião. Tinha pesquisado a respeito e agora, mais consciente, sabia do risco de ascender até a altitude do campo base, mais de 5.000 metros, em menos de 2 dias. É uma rota perigosa. Na internet havia relato de um caso de morte de um jovem nessas condições. A ideia mais prudente era voar até Lhasa, aclimatar na altitude do Tibete, que é 3.650 metros, e voltar de jipe até Katmandu. E então sim, passar por altitudes de 5.000 metros. Estava definitivamente certo de que esse era o melhor plano. Os agentes concordaram com a proposta, mas faltava a anuência do casal de Israel e o visto, que ainda levaria 2 semanas para ser expedido. Ainda faltam uma folha e meia. Será que vocês aguentam até o fim para a gente acabar esse capítulo? Vamos ver. Colocava sempre nas mãos de Deus minhas expectativas, inclusive as preocupações. Essa é a melhor forma da mente não nos torturar, e com isso nos poupamos de grandes frustrações. No entanto, havia mais um detalhe de espantosa coincidência. O casal era de Israel
E Jerusalém era uma das cidades que eu circulara no mapa antes de iniciar a viagem. Gente, eu acho que vai ficar muito longo o vídeo. Vou parar por aqui, tá bom? No próximo vídeo a gente continua e inicia o próximo capítulo, tá bom? Não gosto que fique muito longo, acho que cansa vocês, né? Tá bom? Então ficamos por aqui, tá? Até o próximo vídeo. Muito obrigada, um abraço. Like, comentário, tá bom?